ainda em Tiago. Amém? Amém. Eu acredito que nós estamos nos tornando, pessoas conhecedoras um pouco desse livro, dessa carta de Tiago, irmão de Jesus, porque já faz algumas horas que nós temos estudado um pouco sobre ela. No capítulo 1, a gente já foi até o capítulo 4, Agora estamos voltando para o capítulo 1. Um casal, eles, junto com outro casal de amigos, foram para um restaurante, passar um momento junto, comer algo junto. E nós sabemos que é comum as mulheres, elas não vão ao banheiro sozinhas. Não sei se você já percebeu isso, A mulher sempre chama outra, a outra para ir no banheiro. E ao ir no banheiro, elas vão ao banheiro muitas vezes para reparar os detalhes, talvez um batom, colocar algo para melhorar a sua aparência. E normalmente nos banheiros de restaurante tem um espelho enorme, grande, e elas percebem. É interessante que as mulheres elas fazem isso, Se você for olhar na bolsa, sempre vai ter um batom, algo de maquiagem para elas melhorar seu visual. E nesse jantar, um dos homens tinha um bigode grande, ele gostava, E ficando com outro homem, ele começou a tossir. E aí, algumas comidas que ele estava comendo, começaram a aparecer. Alface, estava no dente, então quando ele abria a boca, era fácil perceber algo verde nos seus dentes. E de tanto tossir, eu não sei como é que se fala, se é um tatu, uma meleca, ficou no bigode. E ele não percebeu, e o outro meio intimidado de falar, tem uma meleca aí. Quando a esposa chegou, ela falou: amor, tem alface nos seus dentes. E ele ali passou a língua, tirou a alface. E de repente ela pega um guardanapo e gentilmente tira aquela meleca, falando no ouvido dele baixinho: tem uma meleca no seu bigode. E é interessante como, às vezes, as nossas esposas são nossos espelhos. Elas conseguem enxergar coisas que nós, muitas vezes, não conseguimos. E eu dou graças a Deus por isso. Tem melecas na minha vida, e às vezes eu não consigo enxergar. Mas eu dou graça porque minha esposa, ela enxerga. E querendo o meu bem, ela sempre me dá dicas de como tirar aquelas melecas de uma maneira gentil. A mulher tem aquele espelho, Nós, homens, talvez a gente não gosta muito de espelho, não é nosso forte, mesmo que a gente vai lá. E eu estou falando isso porque todos nós precisamos de um espelho. Eu não gosto muito do que o espelho revela muitas vezes para mim, Quando eu vou no espelho, eu percebo que eu preciso perder muito peso. E por isso eu não gosto muito de estar na frente do espelho, porque tem alguns que são exagerados,
ele mostra você maior do que você é. Aí você fica com menos vontade de olhar para ele. Mas Tiago, no capítulo 1, ele vai falar sobre o espelho. Todo ser humano precisa de um espelho. Aqueles irmãos precisavam de um espelho. Havia algumas coisas acontecendo em suas vidas que eles não estavam percebendo. Por isso que Deus usa Tiago para dar alguns detalhes. Talvez nesse final de semana, essas horas que nós estamos estudando esse livro, talvez tenha detalhes na nossa vida que nós não estávamos enxergando. E a palavra de Deus, ela mostrou para nós, onde nós temos que fazer reparos na nossa vida. E é isso que Tiago vai fazer. Eu queria finalizar esse encontro nosso, dentro desse livro, dessa carta, falando sobre isso. No capítulo 1 de Tiago, se você já chegou lá, capítulo 1, versículo 19. Versículo 19. Diz assim: meus amados irmãos, é interessante como ele começa com uma palavra positiva, com uma palavra boa. Ele diz: meus irmãos, meus amados irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E a gente falou um pouco, ontem, a gente viu que a palavra pronto para ouvir traz a ideia de táxi. E táxi é algo que é rápido, Você precisa chegar em algum lugar, tem alguém ali exclusivamente para levar você naquele lugar. É algo rápido. Você sabe onde ele está e você pode chegar e ele vai levar você no local que você quer. Isso traz a ideia de que nós precisamos sermos rápidos para ouvir. Eu preciso ouvir mais, eu preciso estar pronto para ouvir. E eu espero que nós, nessas horas que estivemos aqui, que nós possamos meditar sobre isso. Eu ouvi e eu preciso ser rápido no conhecimento de tudo que nós temos escutado da palavra. Mas normalmente nós somos mais rápidos para quê? Para ouvir ou para se irar? Para ficar irado. Por exemplo, nós estamos aqui, todo mundo alegre. Daqui a pouco a gente vai ter um almoço. Mas se alguém pisar no meu pé, o que é que vai acontecer? Vai subir uma ira. É rápido, E a gente esquece tudo de bom que nós já tivemos aqui. Vem a ira. A ira é um sentimento. Sentimento você não perde. Você não diz assim: a raposinha, o cara não chama ela e vem. Não, ela vai vir, porque é natural dela. Ela vai precisar de legumes para comer. Então aí é um sentimento. Então, como sentimento, não somos nós que dizemos: vem agora, quero ficar irado, quero ficar com raiva. A qualquer momento nós podemos nos encontrar com um sentimento de ódio, de ira. Agora, o sentimento não é ruim, porque até o próprio Jesus ele se irou. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ficar irados, mas não dar lugar à nossa ira. E a gente falou ontem, lá em Efésios, quando Paulo disse isso, não deixe a sua ira se pôr sobre o sol. Então resolva antes de terminar o dia, resolva logo. Traz a ideia de algo rápido. Mas nós precisamos estar prontos sempre para ouvirmos. Salomão, ele diz assim: ouça o sábio e cresça em sabedoria. Ele ainda diz: até o tolo, quando se cala, se torna sábio. Um tolo, alguém sem sabedoria, quando ele fica calado, o sábio está dizendo, ele é reconhecido como sábio. Então nós precisamos ouvir mais do que
falar, né? Aquele que fala muito, como eu, tem a tendência, muitas vezes, de errar, porque fala. Então nós precisamos ouvir, é o conselho dele. Escute mais, fale menos, né? E tardios para falar pouco. E tardios para se irar, né? Porque a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Então, a minha ira não vai produzir. Mas eu preciso, quando tenho esse sentimento de ira, eu preciso resolver logo. E normalmente a ira é contra outra pessoa. Então quando isso acontece, eu tenho que ir na pessoa e dizer, você fez algo, você falou algo que me magoou. E eu fiquei irado. E resolva a questão, e aí você vai trazer solução para a sua vida. Ok? Aí ele diz, versículo 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quando eu recebo essa palavra que é poderosa, né? Quando eu escuto, quando eu a recebo, ela vai salvar a minha vida. Então por isso que nós precisamos ouvir, aprender a palavra de Deus. Ele ainda diz, versículo 22, sejam praticantes da palavra, não apenas enganando a si mesmo, né, o seu coração. Então quando eu sou alguém que só escuta a palavra, escutar a palavra é bom? É bom? É bom. Jesus até falou para os escribas, os fariseus daquela época, né? Ele diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Vocês estão errando sempre. E conosco não é assim. Muitas vezes nós erramos porque não temos conhecimento das Escrituras. Mas Tiago diz, não é só importante. Conhecer é importante. Mas mais importante do que conhecer é praticar aquilo que ouvimos. Você já parou para pensar na nossa responsabilidade depois desses momentos aqui? A gente já faz algumas horas que nós estamos ouvindo a informação de Deus. Eu posso ir para casa e tudo isso que eu ouvi não vale nada, não muda nada na minha vida. Tudo que eu ouvi sobre a carta, né, de Tiago, que Jesus ensina, eu posso ir para casa e minha vida continuar do mesmo jeito. Mas se eu der ouvido a essa palavra e eu praticar essa palavra, a minha vida pode ser transformada. Eu posso não ser mais como eu era. Eu posso ser alguém melhor para a glória de Deus. Alguém que realmente obedece a Deus. Mas tudo depende da prática. Se eu ouvir e ficar só no ouvir, o que é que vai acontecer daqui a algumas horas? Esquece. Não lembro de nada mais. Mas quando eu coloco em prática na minha vida, quando se torna um hábito da minha vida diária, aí eu não vou esquecer. Porque essa palavra, ela mudou a minha vida. E ele diz, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face aonde? No espelho. No espelho. Opa! Percebeu que ele não fala a mulher? Quem tem dificuldade no espelho? Nós, homens, né? Ele só vai lá, dá um jeito no cabelo e sai. A mulher passa, às vezes, horas nos detalhes. Só que a ideia de homem aqui é homem e mulher. É aquele que serve ao Senhor. E ele diz que quando eu escuto, né, eu ouço a palavra de Deus, e eu não faço aquilo que eu estou ouvindo, eu sou comparado a um homem que olha no espelho, e ele diz que esse homem, ele olha no espelho, vê o que precisa mudar, mas o que é que acontece? Logo esquece. Ele sai e já esquece de tudo. E a palavra é inoperante na vida dessa pessoa. Né?
Mas ele diz também, versículo 24, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente, né? Estou atento à informação de Deus, a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Realizar. Qual é o nosso desejo? É porque quer ser feliz? É porque quer felicidade? É um segredo. Praticando a palavra de Deus. Se eu sou aquele que escuto, né? E pratico a palavra de Deus, eu sou um homem feliz. Não é regra religiosa, né? É religião. Estou falando, Jesus está dizendo, através do seu irmão Tiago. Quando eu sou praticante da palavra de Deus, eu sou um homem feliz. Quer ver isso? Veja comigo, para a gente finalizar. Veja comigo, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, como parece, né, com esse texto de Tiago, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. De noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhagens não murcham. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Será bem sucedido, prosperará. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então ele faz a comparação, um homem que ouve a palavra e um homem que não ouve. Um homem que ouve a palavra e segue, pratica, ele é um homem bem sucedido na vida, é um homem feliz, é um homem transformado, sua vida é mudada. Mas aquele que ouve, ele diz, é como a palha, não tem valor, ela seca, murcha, né? Seca e vai ser lançada no fogo. Não tem valor. Então, nós precisamos sair daqui pensando nisso. Eu tenho ouvido a palavra de Deus. Deus tem falado, Deus tem transmitido a sua informação. E eu preciso agora tomar uma decisão, né? Eu vou praticar aquilo que eu ouvi, ou eu vou ser aquele que olha no espelho e se agrada, né? Quantas coisas boas Deus falou, mas sai, esquece e a vida continua do mesmo jeito. Lembra da definição de fé? Se você escuta a informação de Deus, só fica pensando, é uma informação invisível, né? É uma informação que a gente não vê. Mas se você não coloca em prática na sua vida, essa informação não significa nada. O próprio Jesus, ele falou que um homem, né, usando essa mesma palavra, passagem ou palavra, né, ele disse que um homem que ouve a palavra de Deus e não pratica é igual a um homem que constrói a sua casa sobre areia, sem alicerce. E de repente vem uma onda, ou vem uma tempestade, uma chuva, um vento. O que é que vai fazer com uma casa que não tem alicerce? O que é que vai fazer? Ela vai cair, porque ela não tem raiz, não tem segurança. Mas ele disse também, mas aquele que ouve a palavra e pratica é comparado ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Aí vem a chuva, vem os ventos, né? Contra aquela casa, o que é que acontece?
ela está firme, ela não cai. E ele faz essas comparações para falar do homem que ouve e pratica e o homem que ouve e não pratica. Então eu queria que nós saíssemos hoje daqui pensando, que decisão você vai tomar? Você vai ser aquele que ouviu e vai praticar a palavra de Deus e a sua vida vai mudar? Ou você vai ser aquele que ouve, olha no espelho, sabe que tem que mudar, mas vai embora e continua do mesmo jeito? A decisão é minha, não é? A gente ouviu a palavra, somos nós que decidimos. E que Deus nos ajude a decidirmos por sermos praticantes dessa palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.